Para que um segurado com esquizofrenia consiga a aposentadoria por invalidez, é essencial que fique comprovado que a doença gerou uma incapacidade permanente para o trabalho. Não basta ter o diagnóstico. O que o INSS realmente considera é o impacto da doença na sua capacidade de exercer qualquer atividade profissional. E é justamente aí que muitos pedidos são negados. Um dos erros mais comuns é apresentar apenas o laudo com o CID da esquizofrenia, sem mostrar a real gravidade da situação. O perito do INSS, muitas vezes, não tem formação especializada para avaliar doenças psiquiátricas com profundidade. Por isso, o que ele vai analisar com mais atenção são os documentos e as informações trazidas por quem acompanha o tratamento. Se você ou um familiar sofre com esquizofrenia e precisa de um benefício por incapacidade, o primeiro passo é garantir que exista acompanhamento psiquiátrico contínuo. Isso significa consultas regulares, histórico de internações, receitas médicas, exames complementares e anotações clínicas que demonstrem o quadro de evolução da doença ao longo do tempo. O prontuário médico precisa ser detalhado, cobrindo desde os primeiros sintomas até a situação atual. Quanto mais informações forem reunidas, maiores as chances de o perito entender que aquele não é apenas um caso isolado ou passageiro, mas sim uma doença crônica com agravamento progressivo. Um ponto decisivo para a análise do INSS é o conteúdo do laudo psiquiátrico. Esse laudo deve apresentar claramente o grau de comprometimento das funções cognitivas, os surtos psicóticos, os efeitos dos medicamentos utilizados e como tudo isso interfere no comportamento, na memória, no raciocínio e na convivência com outras pessoas. Não adianta o laudo dizer apenas que o paciente está em tratamento ou que apresenta sintomas. Ele precisa demonstrar que a esquizofrenia compromete seriamente a vida social e a possibilidade de inserção no mercado de trabalho, mesmo em atividades mais simples ou adaptadas. Além disso, vale incluir relatos sobre a perda de autonomia nas atividades do dia a dia, como dificuldades em tomar decisões, desorganização, esquecimentos, alterações graves de humor, comportamento agressivo, entre outros aspectos que impactam diretamente a vida prática. Outro detalhe que pode ajudar muito é pedir que o psiquiatra explique por que o paciente não está apto para qualquer função, mesmo que seja um trabalho remoto ou sem contato com o público. Isso mostra que a incapacidade é abrangente e não restrita a um tipo de função. Se a pessoa com esquizofrenia já passou por tentativas de retorno ao trabalho, mesmo que informais, e não conseguiu manter a atividade por conta de surtos ou agravamento do quadro, esses episódios devem ser relatados e comprovados também. Podem ser descritos pelo médico ou por familiares. Nos casos mais graves, o segurado não consegue sequer comparecer sozinho à perícia médica. Nessas situações, é recomendável, no momento de agendamento do requerimento, preencher o campo específico solicitando que ele seja acompanhado por um responsável durante o atendimento pericial. É verdade que muitos peritos relutam em permitir a entrada de terceiros na sala de perícia. Mas, se houver esse pedido fundamentado, isso já serve como um indício de que o paciente realmente precisa de apoio, até mesmo para tarefas simples, como comparecer a uma consulta médica. Também é fundamental que o requerente comprove que está em tratamento contínuo e que faz uso de medicações antipsicóticas ou estabilizadores de humor. Essas informações devem estar em relatórios atualizados, com carimbo e assinatura do profissional de saúde responsável. Se a perícia concluir que existe incapacidade temporária para o trabalho, será concedido o auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença. Já se o perito entender que a esquizofrenia gerou uma limitação permanente e irreversível, o benefício mais indicado é a aposentadoria por incapacidade permanente. Vale lembrar que, para que essa aposentadoria seja concedida, deve ficar claro que o segurado não tem condições de reabilitação para exercer nenhuma outra atividade remunerada, nem mesmo com adaptação ou treinamento.
Por isso, o laudo médico não deve se limitar à descrição dos sintomas. Ele precisa trazer uma análise concreta da situação atual do paciente, com foco funcional, mostrando por que ele está inapto para o trabalho e por que a situação não tem perspectiva de melhora. Outro fator que costuma ser analisado é se a pessoa com esquizofrenia conta com rede de apoio, como familiares que cuidam dela, tutores ou curadores, e se há decisões judiciais reconhecendo essa necessidade de assistência. Em muitos casos, a esquizofrenia gera não apenas a incapacidade para o trabalho, mas também a incapacidade civil, ou seja, o paciente deixa de ter condições de tomar decisões importantes por conta própria. Se já existe um processo de interdição, isso também pode ser apresentado ao INSS como um indicativo da gravidade do caso. Quando o benefício é negado mesmo com documentação consistente, é possível entrar com recurso administrativo ou mesmo buscar a via judicial. Na Justiça, é realizada uma nova perícia, por um médico indicado pelo juízo, muitas vezes com maior especialização. Na ação judicial, o laudo psiquiátrico pode ser reforçado por testemunhas, relatórios sociais e outros documentos que demonstrem o histórico da doença, o impacto na vida cotidiana e a impossibilidade de reinserção no mercado. Mesmo sendo uma doença de difícil mensuração, a esquizofrenia precisa ser tratada com seriedade pelo sistema previdenciário. Mas, para isso, é preciso que o segurado e sua família tenham atenção aos detalhes e apresentem o maior número possível de provas que demonstrem o quadro real. Cada documento conta. Cada relato detalhado aumenta as chances de sucesso. Por isso, antes de dar entrada no pedido de aposentadoria por invalidez, é essencial organizar todos os elementos que comprovem o tratamento contínuo, a incapacidade funcional e o impacto da esquizofrenia na vida da pessoa. A ausência de cura não é o critério decisivo para o INSS. O que conta é a existência de uma limitação duradoura, que impeça o trabalho e torne impossível a reabilitação. E isso só pode ser provado com documentos claros, atualizados e detalhados. Mesmo com todas as dificuldades, é possível sim conseguir o benefício. Mas o caminho exige preparo, documentação técnica e acompanhamento profissional qualificado. Esse é o segredo para aumentar as chances de aprovação e garantir os direitos de quem mais precisa.